subsidiadas com aquilo que sustenta o seu argumento. Entende o que eu estou falando? A gente precisa estudar, a gente precisa se organizar em coletivos. Quais coletivos? Esse é um cuidado que eu gostaria de sugerir, né? Não sei se a gente precisa necessariamente ter todo mundo junto, né? Vamos todos, e aí, né, para a cidade inteira, sei lá quantos habitantes tem aqui em Santo André, para toda a cidade inteira, e beleza, aí a gente vai conseguir construir alguma coisa. Não, às vezes o grupo vai ser pequeno mesmo. Às vezes vai ser. Estrategicamente, como esses grupos pequenos se articulam, como dialogam, né, como evitam o atravessamento do seu discurso para a defesa das bandeiras que apresentam, isso sim é o que nos sustenta enquanto coletivo, né? Essa é a nossa possibilidade de resistência e de protagonismo nessas histórias, não só em relação a depoimento sem dano, né? Este é um tema, é um recorte, é algo que a gente está aí para discutir. A gente tem aí uma outra coisa que havia mobilizado, Ricardo, né? Você havia citado, Ricardo, não sei se você é psicólogo, você é psicólogo? Você é psicólogo? Você é normal mesmo. Tô brincando. Essa piada é velha, viu? Não, é só rapidinho assim, olha, você pergunta do perito, psicólogo, né? E como que esse documento que ele faz não o coloca numa posição de alguém que está inquirindo a criança e tal, né? Do ponto de vista ético, há resoluções que balizam essa ação, que vão dizer, então se o juiz nomeou, ele é perito, simples assim, né? A resolução vai descrever um pouco melhor dessa tarefa que ele tem como perito. Vai na competência técnica, e ele tem uma outra resolução, a primeira que fala disso, é a resolução 08 de 2010, do Conselho Federal de Psicologia, e a resolução 07 de 2003 vai dizer da elaboração de documentos. Então eu vou fazer um documento da psicologia igualzinho eu fazia na faculdade. Não, vou fazer igualzinho eu fazia no colegial, com florzinha, com casinha, com não sei o que. Não, né? Tem um parâmetro para esse documento que vai prever, inclusive, descrição da demanda, descrição metodológica, qual que é o fundamento que o sujeito usou para elaborar aquele documento, a sua discussão dos dados que ele coletou e, por fim, a sua conclusão da perícia, né? Ele necessariamente precisa observar essas orientações. Observando, o próprio psicólogo ou psicóloga se protege. A discussão com o juiz, se ele reconhece esse documento, etc., é uma outra discussão. Agora, quem é técnico, quem é psicólogo, psicóloga, falando especificamente na nossa área, tem balizador para esse tipo de... A gente não pode alegar ignorância. Não sabia que eu tinha que fazer o documento assim, assim, assado. Justamente para depois ter como fazer um embate se esse documento foi questionado, se o conteúdo desse documento foi questionado. Tá? Eu tenho algumas observações para fazer, mas eu quero pegar daqui antes que os colegas que sejam psicólogos assistentes sociais ainda tem aqui, psicólogos assistentes sociais de CREAS, de TJ, ainda estão aqui, sobre isso, né? Ontem, lá em Taubaté, nós debatemos longamente isso com a equipe, porque na medida que os juízes criminais, assim como o Dr. João Batista hoje, reafirmaram que até poderiam substituir as salas pelos nossos estudos e laudos, não é? Isso preocupou muito a equipe, porque o que a equipe pensou? O que é esperado de nós? Que façamos prova de que o abuso ocorreu, né? O nosso laudo, vai ser esperado do nosso laudo que ele diga que o abuso ocorreu. Então isso é muito importante para nós, gente, muito importante. Primeiro, nós temos que tirar da cabeça que não trabalhamos mais no criminal. Lembra que no TJ a gente dizia, tem uma resolução que garante que a gente só trabalha em infância e em família, a gente não trabalha no criminal? Desde que surgiu a Lei Maria da Penha e as varas de violência doméstica, os peritos, assistentes sociais e psicólogos do tribunal já atuam no criminal, tá? Porque a vara de violência doméstica é uma vara criminal.
que criminaliza quem cometeu a violência doméstica. O Tribunal de Justiça de São Paulo, muito espertamente, tem colocado as salas de depoimento de criança na capital, onde existem as varas de violência doméstica, dentro das varas de violência doméstica. Então, os colegas psicólogos e assistentes sociais que atuam na vara de violência doméstica, nunca eles podem dizer, eu não vou participar porque eu não atuo no criminal. Eles já atuam no criminal. A vara de violência doméstica é criminal. No interior, que quando eu sou de uma comarca do interior, a gente faz clínico geral, né? A gente é clínico geral, a gente trabalha em infância, a família e agora a violência doméstica também. Então também a gente não vai poder mais usar esse argumento, não vou participar do depoimento sem dano, porque isso é no criminal, tá? Então, ponto. Quando eles dizem que eles podem substituir o uso da sala pela nossa perícia, não tenhamos medo disso, mas tenhamos cuidado. Por quê? Veja bem, quando eu faço um estudo social, ou quando se faz um estudo psicológico, seja na infância, na família ou no criminal, o meu estudo não é para colher provas, ele não é um estudo de colheita de provas, ele não produz prova, ele produz um estudo sobre a totalidade da situação, do ponto de vista psicológico ou do ponto de vista social, daquilo que está em volta daquela criança, daquela família, até daquele supostamente abusador, se for o caso, que também precisa ser tratado. Só que, pela lógica do processo judicial, quando esse meu estudo entra nos autos de um processo, ele automaticamente se transforma em prova. Por quê? Todos os elementos dentro de um processo judicial se denominam provas. Vou dar um exemplo. Uma professora da rede primária, que fez uma declaração com o conselho tutelar, que viu que a criança está chegando com ranho no nariz todos os dias, ela não está fazendo prova de nada, ela não está dizendo foi a mãe que deixou ela com ranho no nariz, ou foi o pai, ou foi a tia, ela só está dizendo a criança tem chegado com ranho no nariz. Ok. Quando isso entrar nos autos de um processo judicial, isso se transforma em prova. Aquilo que a professora disse se transforma em prova. E muito bem, o juiz vai olhar para todos esses elementos probatórios, todos, a declaração da professora, o laudo do psicólogo, o laudo do assistente social, o que veio do conselho tutelar, o contraditório de não sei quem, e ele vai formar a convicção dele se houve ou não o crime de abuso, o crime de negligência. Não é o assistente social ou o psicólogo que escreve no seu laudo, está havendo o crime de abuso, ou está ocorrendo o abuso. Até porque esse psicólogo e esse assistente social não testemunharam nada, não viram nada com os próprios olhos. Eles trabalham com aquilo que é trazido para eles, ou pela criança, ou pela professora, ou pela mãe, ou pelo pai, enfim, ou com os vestígios. Então, isso nós temos que ter muito claro, gente. Talvez a gente precise, como aqui não tem só assistentes sociais e psicólogos, temos defensores, isso é um tema que interessa mais a nós podemos tentar fazer isso depois, um aprofundamento disso, que é muito importante, tá? Para que a gente não caia como está ocorrendo agora, de colegas psicólogos, assistentes sociais, escrevendo no laudo que o pai está abusando da criança, e esse psicólogo está sendo chamado na delegacia de polícia, no inquérito policial, porque o delegado o encara como testemunha, porque ele escreveu isso no laudo. E nós da associação estamos tendo que mandar os nossos advogados para proteger esse colega, para ele dizer, doutor, ela não quis dizer isso, não, mas está escrito que está havendo abuso, não, mas ela não viu o abuso, a gente tem que se virar lá. Bom, então isso é um ponto que eu queria deixar bem claro para vocês. Veja, quando a Marinês e o ouvidor falaram desse arco de alianças, da importância da gente caminhar, é isso mesmo, gente. Nós temos que ampliar esse arco de alianças. Eu queria dizer para vocês que existem locais que as pessoas já estão buscando alternativas para o enfrentamento do abuso, muito bacanas. Na comarca de Jundiaí, a equipe de saúde do município, junto com o CREAS, eles estão fazendo vários estudos
E, por exemplo, eles já conseguiram criar um protocolo na saúde em Jundiaí, que a criança, quando vem com uma suspeita de abuso e ela é atendida no HU, o HU é o hospital universitário que atende todas as crianças em Jundiaí, é colhido material genético, por exemplo, o sêmen que pode estar na criança, é guardado esse material e é enviado para o ML lacrado, e o ML já aceita em Jundiaí este material que foi colhido lá sem precisar fazer novo exame. Tá? Nós tivemos um relato de que, não em Jundiaí, em outro lugar, um juiz atuando num caso de abuso tinha lá uma prova de que havia um pelo pubiano na criança. Né? Quer prova melhor do que isso? E ele pediu o exame de DNA nesse pelo pubiano. E o município X respondeu que não tinha como fazer o exame. Imediatamente esse juiz quis pôr essa criança na sala. Então veja bem, o doutor João Batista tem razão, existe uma série de provas técnicas, periciais que podem ser feitas para prescindir dessas salas. E eu queria dizer o seguinte, o CONANDA está elaborando uma minuta, chegou para nós essa informação, está elaborando uma minuta que, pelo que eu vi, eu já consegui ter acesso à minuta, é maravilhosa, que dispõe sobre a escuta de criança, onde não se prevê as salas, tá? Prevê todo aquele atendimento que a gente tem que fazer. Então, quando a gente diz ampliar, Inês, tá firme, por exemplo, os nossos conselhos. A doutora Esther Arantes representa o CRP. Eu acho que é a Tuca e Irivan que continua representando o CEFES no CONANDA, eu não sei, eu não tenho certeza que mudou a gestão. Elas têm que estar empoderadas por todos nós, pelo movimento, para que essa minuta passe do jeito que ela está, porque a correlação de força com o CONANDA é dificílima hoje, né? E queria falar para o Fábio, que bom que o CRES está junto, inclusive o CRES São Paulo e a ASP fizeram um seminário maravilhoso, do qual resultou esse livro. Eu tenho alguns exemplares, se vocês quiserem, trazendo vários especialistas. Isso foi fantástico, já foi uma forma de resistência, é um material que a gente pode circular com as análises, né? Só que eu queria dizer, Fábio, assim, o nosso CEFES está devagar demais, né? Para vocês terem ideia, a doutora Gisela Gondim Ramos, do CNJ, quando recebeu o pedido de providências, que olha a lógica disso, a Justiça suspendeu os efeitos das resoluções, num ato de força onipotente e horroroso. Nós conseguimos, com o pedido de providências, reabrir no CNJ a questão. A própria Justiça escreve, a doutora Gisela escreve, eu quero ouvir os dois conselhos sobre isso. Ela escreve isso em 14 de fevereiro de 2014. Intimou os dois conselhos a se pronunciar. O CFP, assim que pôde, fez a alentada manifestação e mandou. O nosso presidente Maurílio, queridíssimo, adoro Maurílio, mandou um ofício para mim, dia 29 de agosto agora. Então, olha, a doutora Gisela pediu em fevereiro. O Maurílio mandou o ofício, 29 de agosto, dizendo que ia protocolizar a manifestação do CEFES dia 1º de setembro. Hoje é dia 13. Ainda não está constando no CNJ a manifestação do CEFES. Algo está acontecendo que está devagar demais. Então, já que vocês estão indo para o Encontro Nacional, vocês sabem que eu tenho o CEFES-CRES na veia, né? Na veia, no meu DNA. Já fui presidente do CRES, já fui presidente do CEFES, dediquei anos maravilhosos da minha vida a essa causa que você dedica hoje. Nós precisamos contribuir para que os companheiros consigam responder mais serenamente. Imagina se muda essa relatora do CNJ no meio do caminho, porque eles são ótimos para fazer isso, e não está lá a manifestação do CEFES, né? É só isso, tá? Só uma coisa, Beth, você falou do CRES de Jundiaí, que tem um protocolo, né? Nós, o CRES, e a saúde, Santo André tem um protocolo. Nós temos um protocolo regional para vítimas de violência a mulheres. E aqui também tem, em Santo André, uma rede
acho que está vindo aí uma articulação que já seria importante que a gente, né, Márcio? Vocês, né, do plano que já está, que é a Resavas, e para que a gente pudesse apresentar, fazer uma discussão, né, até como uma possibilidade de articulação. Sim. Até tomando esse gancho, só queria avisar a todos que ficou decidido aqui, enquanto a gente estava conversando, o Beraldo já foi conversando com as pessoas, parece que está marcado para o dia 22 de setembro, agora, segunda-feira, às 18 horas, então 22 de setembro, 18 horas, reunião aqui na Defensoria. As pessoas que se manifestaram interessadas por participar de uma reunião para a gente conversar e a partir daí a gente elaborar algumas propostas do que pode ser feito, tá certo? Gostaria de agradecer demais pela disponibilidade de todos aqui presentes, principalmente pelos palestrantes, que Sarah veio de outro estado, Gustavo veio de outra cidade, bom, a Beth também, porque veio de São Paulo, e no sábado estamos aqui de manhã. Muito obrigado, é algo para realmente se lembrar de uma forma muito positiva. Até mais!